Olá pessoal, boa noite. Vou começar aí mais uma gravação aí da aula. Hoje nós vamos estar falando um pouco aí sobre temas emergentes sobre demonstração de fluxo de caixa. Bom, o que é uma demonstração? Para que serve? Qual a sua finalidade? Como que eu faço essa demonstração? É isso que a gente vai estar falando aqui hoje, ok? E também vou estar postando exercícios para vocês fazerem. Bom, demonstração de fluxo de caixa. Evidencia o que? A questão do plano de gasto. Complementando as etapas do orçamento, uma vez identificado um possível plano de produção, os administradores podem tentar utilizar os recursos comprometidos. Então, para que serve aí um fluxo de caixa? Demonstração de evidenciar as entradas de recurso e como que eu estou disponibilizando esses recursos, ok? Bom, continuando aqui. Eu tenho aqui o plano financeiro. Do término da preparação do plano apresentado até o momento, os administradores podem iniciar um resumo financeiro dos planos operacionais experimentais. Então vamos observar aqui. Bom, então aqui falando um pouco do plano financeiro. Então, o meu fluxo de caixa, eu vou evidenciar a questão, voltando aqui, do plano de gasto. Então, primeiro, eu vou controlar a questão lá. Tudo que eu recebo, o quanto que eu estou gastando, de que forma que eu estou administrando o meu recurso financeiro. Então, o fluxo de caixa ele evidencia o meu plano de gasto, ele vai evidenciar, eu posso ter um plano financeiro, o que eu vou investir, ok? Aqui, no término da preparação dos planos apresentados, o administrador pode iniciar um resumo financeiro dos seus planos operacionais. Então, por exemplo, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar uma nova empresa, ou eu vou comprar um imóvel, enfim. Então, eu vou evidenciar se eu tenho recurso para isso, até mesmo para capitalizar trabalho. Aqui em São José, por exemplo, tem várias empresas que é prestador de serviço. Vale a pena, no caso, eu pegar um serviço X pelo valor Y? O recurso que eu vou disponibilizar, no caso, eu vou conseguir ter o retorno que eu estou almejando? Então é um ponto também que eu vou analisar no próprio questão do recurso financeiro. Por que muitas empresas hoje proíbem a questão de hora extra, proíbe, no caso, né, tem a hora extra, cada vez mais corta recurso, vamos dar um exemplo aqui, questão de benefícios e assim sucessivamente. Por quê? Porque isso onera não somente na parte de custo de resultado, mas principalmente o financeiro. Então, por exemplo, eu fecho um contrato, por X horas eu fechei um valor. Dentro desse contrato não está contemplando hora extra, ou seja, eu tenho um valor X que eu posso gastar de mão de obra. Aí se começa a ter hora extra e eu tenho que pagar, o que vai acontecer? O meu lucro ele vai diminuir. Ou seja, o retorno financeiro para os acionistas, para o sócio, vai ser menor. E isso automaticamente não vai começar a ser vantajoso, ok?
Então, pessoal, eu tenho a questão do plano financeiro. Por exemplo, abrir uma filial e assim sucessivamente. Eu tenho recurso necessário, né? E também a questão que eu falei até mesmo de estar gerando aí novos trabalhos. Se eu tenho condições, primeiro, de atender esse trabalho, se o recurso financeiro que eu tenho irá conseguir atender. É um exemplo aqui que eu posso dar em São José que já aconteceu aí anos anteriores, foi a questão do fórum. Tinha licitação, as empresas lá passavam determinado valor, e aí, na hora de realizar a atividade, não tinha os devidos recursos. O que acontecia? Acabava deixando aí de realizar. Precisou de 5 empresas para poder finalizar o trabalho aí do fórum. E aí outros também, que a gente já ouviu falar em jornais. No caso, empresa de buffet, que não fecha o contrato e depois não realiza o que prometeu. Então, tudo isso afeta aí a questão aí, eu não tenho o recurso necessário para estar atendendo a demanda, né, de um trabalho. Então, aí é onde eu evidencio isso, tudo dentro do fluxo de caixa, ok? E outro ponto também importante, o porquê do fluxo de caixa? Sendo que eu já tenho o balanço, eu tenho disponível, porque o fluxo de caixa ele contempla o caixa, banco e aplicação financeira que eu posso resgatar a qualquer momento. Então, o que acontece? O porquê que eu tenho que também evidenciar o meu fluxo de caixa? Eu tenho aí empresa de capital aberto que é obrigado a ter o fluxo de caixa. Então, o sócio minoritário ele tem que acompanhar, né, no caso aí, o resultado da empresa, ou seja, o quanto que a empresa tem de fato. Por quê? Porque isso é um dos principais recursos que interessa aí, né, para os sócios, ok? Então, a empresa ela tem que estar bem, né, estruturalmente, não só no resultado, mas sim na questão do fluxo de caixa. Um exemplo aqui, eu posso ter produtos de qualidade, gerar lucro e uma má gestão no meu fluxo de caixa. O que vai acontecer com a empresa? Ela vai fechar as portas. É a mesma coisa da pessoa que ganha bem, mas administra mal o seu recurso, ok? Ela não vai progredir. É a mesma coisa com a empresa. Bom, a DFC eu tenho orçamento de caixa. O orçamento eu tenho a entrada, a saída de recurso e operação de financiamento. Ok? Continuando aqui. Aqui está a base legal do fluxo de caixa. Qual que é o objetivo da DFC? Prover informações aos usuários sobre o pagamento e recebimento em dinheiro, equivalência de caixa, ocorrido durante um determinado período. A finalidade da demonstração. A capacidade da empresa de gerar fluxo de caixa líquido positivo, de caixa, honrar seus compromissos, né? E que possa ter uma boa liquidez, tá certo? Bom, aí eu tenho também no meu fluxo de caixa contas, operações que não afetam o caixa. Aqui está um exemplo. A depreciação, amortização e exaustão, a provisão para os devedores duvidosos, a reavaliação e a questão do método equivalência patrimonial. Métodos direto. É o verdadeiro fluxo de caixa. Por quê? Trabalha com, no caso, evidencia dentro do seu relatório, contas que afetam diretamente o caixa, que difere do fluxo de caixa indireto. A gente vai entender de uma maneira mais clara nos próximos slides. Bom, olha só. O direto, entrada, disponível, saída de recurso. O que é uma entrada de recurso? Aqui está sendo um exemplo, né? Créditos operacionais, resgate de aplicação financeira, enfim. Bom, método, continuando aí o método direto, a saída de recurso. O método, no caso direto aqui, quais são as vantagens e as desvantagens? Bom, permite a cultivar a cultura de administrar pelo caixa seja introduzida mais rapidamente. Então, o fluxo de caixa direto, eu tenho a administração do caixa, que é de uma maneira mais rápida, as informações de caixa podem estar disponíveis diariamente e melhor visualização e entendimento pelo usuário comum.
Isso é pelo método direto. Por quê? Porque eu trabalho com as contas de fato que afetam o meu caixa. Tá? E quais são as desvantagens? O custo adicional para classificar e principalmente a falta de experiência. Mas hoje não, hoje já os profissionais contábeis aí já estão bem capacitados para isso. Bom, ingressos. Bom, primeiro aqui está a estrutura do fluxo de caixa. Aqui que a gente vai começar a trabalhar, ok? Eu tenho entradas de recurso. Entrada de recurso, recebimentos de cliente, mais recebimento de empréstimo de curto prazo, os dividendos recebidos de investimento avaliado pelo custo, o pagamento menos o pagamento a fornecedor, impostos e contribuições pagos, não é aquela que eu calculo, mas sim que foram pagos de fato, pagamento de despesa operacional, inclusive despesas antecipadas, vai ser igual ao recurso derivado das operações. Aí eu tenho mais o recebimento por vendas de bens do permanente, o resgate de aplicação temporária, ingressos de novos empréstimos, ou seja, depois desses recursos aqui, abaixo desses recursos derivados operacionais, é entrada de recurso que não é operacional da empresa, ok? Integralização de capital, resgate de depósitos judiciais, ingressos de outros recursos. Aí eu vou ter o total de entrada de recurso. Pessoal, qual que é uma grande dificuldade dentro do meu fluxo de caixa? Em via de regra, nós contadores, a gente trabalha, né? Ou quando a gente vai fazer uma classificação, tudo, a gente está voltado ao regime da competência. O que é o regime da competência? Eu vou registrar quando ocorre o fato gerador, independentemente do pagamento. Aqui não, aqui eu tenho que deixar isso um pouco de lado e pensar como financeiro, ok? Ou seja, eu tenho que pensar exatamente o que? Entre entrada e saída de recurso. Ou seja, por mais que eu tenha a questão do cálculo, vou dar um exemplo aqui, o tributo. Eu calculo lá o tributo. Automaticamente, quando eu faço esse cálculo, eu já registro dentro da minha contabilidade, eu já jogo para o meu resultado, enfim, eu faço toda a minha operação. O caixa, ele difere. É exatamente o que? Entrada e saída de recurso. Qual é o recurso do fluxo de caixa? O dinheiro, ok? Bom, aí eu tenho aqui o segundo item, aplicação de recursos, pagamento de dividendos, aquisição de participações societárias, aplicação no ativo permanente, né, no caso imobilizado aqui diferido, pagamento de empréstimo a longo prazo e outros pagamentos. Qual que é o terceiro item? O 1 menos o 2, depois o saldo inicial e eu vou ter o saldo final. Este saldo final tem que bater com o meu caixa, banco e aplicação financeira que eu posso resgatar a qualquer momento. Ou seja, tem que bater com o meu disponível, ok? Bom, continuando aqui, agora o método indireto. Vamos entender aqui de uma maneira clara, na prática. Vamos lá para, no caso aqui, a estrutura. Eu tenho origem de recurso. Qual é o primeiro origem? Eu tenho lá resultado líquido do exercício, lucro ou prejuízo. Se a gente for avaliar com fluxo de caixa direto, nós não temos essa entrada, ou seja, o meu fluxo de caixa direto, ele tem contas que não afetam o meu caixa, que são contas de resultado, ok? Isso é a diferença entre o direto e o indireto. Aí eu tenho aqui mais os ajustes, que é o ajuste? Adição e exclusão. Para vocês aí que já, né, fizeram aula aí, direito tributário, enfim, aula voltada à contabilidade ou direito tributário, vocês aprenderam a calcular o imposto de renda, a calcular e contabilizar o imposto de renda. Então lá vocês aprenderam o LALUR, adições e exclusão. Então é isso que menciona a questão do ajuste. Resultado líquido ajustado, mais o aumento nas contas do passivo circulante. E outro item também, o meu fluxo de caixa indireto, eu trabalho com as variações. A gente vai entender isso na hora que a gente for praticar os exercícios, ok? Eu trabalho com as variações da conta. Por exemplo,
eu tenho lá o fluxo de caixa 2017 e 2018. Eu vou trabalhar com a variação, aumento ou diminuiu. Então eu trabalho com as variações. Eu tive um aumento ou eu tive uma diminuição, por exemplo, do meu passivo. Por que que no aumento nas contas do passivo circulante eu vou somar? Olha só, eu estou no meu fluxo de caixa. O que que é o aumento das contas do passivo circulante? É o aumento das minhas obrigações. E uma vez que eu estou aumentando as obrigações, eu estou deixando de pagar. Então, automaticamente, está saindo menos recurso. Aí, por exemplo, aqui, aumento nas contas do ativo circulante. Ou seja, uma diminuição. Então, vamos pegar o ativo circulante. Ativo circulante, eu tenho lá a questão do banco. Então, eu tive uma diminuição. Diminuiu, né? Ou seja, entre um ano, vamos dar um exemplo, 2019 para 2020, eu tive uma diminuição. Ou seja, menos recurso. Por isso que eu vou subtrair. Ok? Então, pessoal, eu tenho que pensar como caixa, esquecer um pouco da questão do regime da competência, tá certo? E o fluxo de caixa direta, ele trabalha o quê? Com essas variações, ok? Bom, e também, pessoal, falando um pouco do fluxo de caixa aí, elas é obrigado para as empresas de capital aberto. Quem está trabalhando aí na ECD, lá tem esse relatório quando é evidenciado lá, né, no campinho lá, visualizações das declarações. Por quê? As empresas que são obrigadas, eu tenho que, no caso, imprimir o relatório contábil, tá certo? Aí eu tenho o segundo item, que é dos proprietários. O terceiro, que são as variações de terceiro. O que é a variação dos proprietários? É a questão do patrimônio líquido, capital próprio. E dos terceiros, passivo circulante e o não circulante. Ok? Por fim, eu tenho a aplicação de recurso, a variação líquida disponível, que é 1 menos o 2, o saldo inicial e, por fim, o meu saldo final, que também tem que bater com o meu disponível, ok? Aí eu falo um pouco aqui das vantagens e desvantagens, mas nós temos inúmeras, né? Aqui é só um exemplo, ok? Bom, dentro do meu fluxo de caixa, assim como o balanço, eu tenho nos casos, os grupos. Por exemplo, no balanço eu tenho lá ativo circulante e ativo não circulante. No fluxo de caixa, eu vou ter 3 grupos. Quais são esses grupos? Atividades operacionais, atividade de investimento e atividade de financiamento. Bom, então vamos entender aqui, ó. Atividades operacionais envolve todas as atividades relacionadas com a produção e entrega de serviço, ou seja, o que está voltado à atividade fim da empresa. Um exemplo disso, ó, recebimento aqui de juros sobre empréstimos concedidos, recebimentos de dividendos pela participação. Acho que não. Bom, aqui, pagamento a fornecedor. No caso aqui, a títulos de curto prazo, pagamento a governo federal. Então, aqui, pessoal, atividades, no caso aqui, são, no caso, as entradas, né? No caso, pagamento, ok? Compra. Então, aí eu vou ter, um exemplo aqui que eu estou dando de operacional, tá certo? Ok? Bom, aí por fim, eu tenho a questão da atividade de investimento. O que é atividade de investimento? Atividade de investimento representa o quê? Representa o que eu estou investindo na empresa, ou seja, a saída e entrada de recursos do que eu estou investindo. Por exemplo, uma compra de imobilizado, uma compra de outra empresa, a questão da equivalência patrimonial. Então, tudo isso é investimento, ok? E por fim, aí eu tenho um exemplo aqui, né? Atividade de investimento, tanto entrada e tanto saída. E aí, por fim, eu tenho a atividade de financiamento. Relaciona com os empréstimos e credores e investidores à entidade. Bom, aqui um exemplo aqui, ó. No caso aqui, atividade de financiamento. Venda de ações emitidas,
empréstimos obtidos, tudo que está voltado. Onde a gente vai entender de uma maneira mais clara quando forem fazer o exercício, ok? Bom, tendo isso, pessoal, eu tenho aí, no caso, os grupos, que é a atividade operacional. Operacional, tudo que está voltado à operação da empresa, que é primário para a continuidade da empresa, operação, tanto entrada e saída, eu classifico no operacional. No caso, quando é investimento, eu faço a questão em via de regra que está onde? Que está lá que está no balanço patrimonial, que está no imobilizado, em via de regra. E financiamento, tá certo? Então, por exemplo, aqui, mas que não esteja voltado, no caso, a atividade fim. Por exemplo, fornecedores. Fornecedores, ele está ligado à operação da empresa. Por quê? Fornecedor, ele vai financiar minha futura geração de riqueza. Ou seja, ele vai financiar a minha matéria-prima ou a minha mercadoria para revenda. Ok? Tá bom, pessoal? Bom, basicamente é isso. Queria passar para vocês aí de fluxo de caixa. Ok? Tem exercício. Nós vamos estar fazendo exercício. Vou estar colocando as outras aulas. Vamos estar falando na próxima aula aí sobre um pouco de ECD, que é uma obrigação acessória, que tem obrigatoriedade esse ano até o dia 31/7, foi prorrogado. E aí nós vamos estar falando um pouco sobre a ECD. E aí vamos estar dando continuidade. Não sei se na semana que vem nós teremos aula devido ao feriado, vou estar confirmando. Exercício. Acabei de postar o DVA, exercício que faz a demonstração do valor agregado. Vocês têm até segunda-feira para entregar. E aí eu vou estar também colocando um exercício sobre o fluxo de caixa. E vocês também vão estar entregando, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Até mais. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição. E aí nós vamos praticar exercício para que fique claro aí a questão do fluxo de caixa. Isso cai bastante em prova de CRC, então é importante não somente para a questão da prova, mas sim porque é uma obrigação, está sobre a responsabilidade do contador. Ok? Obrigado, bom fim de semana aí para vocês.